Poucos indivíduos exerceram uma influência tão profunda na psicologia moderna como Carl Gustav Jung. Ele foi o único a introduzir no uso acadêmico as noções de extroversão e introversão, arquétipos, anima e animus, a sombra e o inconsciente coletivo. Um psiquiatra praticante, Jung é considerado o fundador da psicologia analítica, análise junguiana. Em sua juventude, ele colaborou com Sigmund Freud, o fundador da psicanálise. Eles tinham um relacionamento próximo e procuravam em conjunto desenvolver uma teoria unificada da psique humana. No entanto, eles se separaram mais tarde porque as descobertas de Jung na psicologia analítica, especialmente sua ideia do inconsciente coletivo, não podiam mais ser conciliadas com as visões de Freud. Esta brecha tornou-se um resultado doloroso dos seus muitos anos de trabalho em conjunto. A psicologia analítica de Jung efetivamente lançou as bases para a pesquisa empírica sobre a psique e culminou em seu principal trabalho, The Collected Works, no qual trabalhou por cerca de 60 anos. Jung identificou 3 áreas principais na psique humana: a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. A consciência engloba todas as impressões e experiências das quais estamos conscientes, e é dentro da consciência que o ego é formado. No entanto, Jung enfatizou que, em comparação com o inconsciente, esse reino é extremamente pequeno. O inconsciente pessoal é único para cada um de nós, compreende pensamentos, memórias e ideias que não reconhecemos ou reprimimos devido à sua natureza angustiante. Por outro lado, o inconsciente coletivo é a parte mais profunda da psique, é herdado e não moldado pela experiência pessoal. Dentro do inconsciente coletivo residem arquétipos, imagens universais e padrões de comportamento comuns a toda a humanidade. Jung acreditava que herdamos arquétipos da mesma forma que herdamos instintos. Além disso, dedicou um extenso estudo ao simbolismo religioso e mitológico. Foi precisamente o exame dos mitos e das tradições religiosas que o levou ao conceito de arquétipos. Observou temas e símbolos recorrentes nas lendas de diversos povos e encontrou imagens correspondentes nos sonhos dos seus doentes com perturbações mentais. Tudo isto reforçou a sua convicção da existência do inconsciente coletivo. Jung viajou muito, além de visitar os Estados Unidos e a Inglaterra, viajou para a África Oriental, onde estudou tribos locais que não tinham contato com a cultura europeia. Ele também viajou pela Índia, onde pela primeira vez experimentou o impacto de um mundo cultural completamente diferente. O hinduísmo, em particular, teve um efeito profundo sobre ele e ajudou-o a compreender melhor o papel dos símbolos e dos processos inconscientes. Embora Jung listasse uma ampla gama de arquétipos, por exemplo, o pai, a mãe, o velho sábio, o herói, o trapaceiro e outros, ele colocou ênfase especial em 4 principais: o eu, a persona, a sombra e a anima animus. Primeiro, consideremos o arquétipo do eu. Para entender o que é o eu, precisamos esclarecer como ele difere do ego, que pertence ao reino da consciência. De acordo com Jung, o eu supera o ego em status e significado. O ego se desenvolve ao longo da vida de um indivíduo e, portanto, é um fator consciente. Teoricamente, pode-se descrever completamente o ego, mas, ao fazê-lo, descreveria apenas a parte consciente da personalidade, ignorando suas camadas inconscientes. O ego é formado a partir de componentes somáticos e psíquicos. Somático refere-se ao nosso corpo, enquanto psíquico refere-se aos processos da mente. Tanto o corpo como a mente contêm elementos que são conscientes, bem como aqueles que não são conscientemente reconhecidos. A principal característica do ego é o sentido da própria individualidade. Mas o ego cobre apenas uma parte da personalidade, a parte restante é constituída pelo inconsciente. A totalidade da consciência e do inconsciente é o que Jung chamou de eu, isto é, a estrutura integrativa da personalidade. O impulso para realizar o eu está subjacente ao conceito de individuação, ou autorrealização de Jung, que ele considerava como o principal objetivo do desenvolvimento humano. Trata-se de um processo de longo prazo no qual adquirimos uma compreensão e uma consciência cada vez mais profundas das nossas dimensões conscientes e inconscientes, procurando uma maior totalidade. Agora nos voltamos para os elementos que Jung considerava as partes mais significativas do inconsciente: a persona, a sombra e a anima animus. Estes são os aspectos que mais visivelmente afetam o ego. Persona, segundo Jung, é o arquétipo da adaptação.
Esta parte da personalidade surge para ajudar uma pessoa a adaptar-se melhor às condições sociais ou a operar na sociedade em seu próprio benefício. Essencialmente, é a máscara que usamos em situações particulares. Por meio dela, apresentamos uma versão de nós mesmos que agrada aos que nos rodeiam. Tudo que não se encaixa nessa imagem idealizada vai para a sombra, o que Jung chamou de lado negro desconhecido da personalidade. Jung definiu a sombra como nosso lado negro que permanece desconhecido para a consciência. Os conteúdos do inconsciente pessoal surgem no curso de uma vida individual, enquanto as estruturas arquetípicas residem no inconsciente coletivo desde o início. Entre esses arquétipos estão a sombra, anima e animus. Mas a sombra é considerada a mais acessível à consciência, em parte porque está tão intimamente ligada à experiência pessoal. Reconhecer a própria sombra exige um esforço moral considerável, pois devemos reconhecer os aspectos obscuros de nós mesmos. Podemos perceber certos traços de nossa própria sombra, mas outros podem ser tão fortes que mal estão sujeitos ao controle moral. Se não reconhecermos o mecanismo de projeção psicológica, no qual uma pessoa atribui suas qualidades e desejos reprimidos aos outros, começaremos a ver o mundo externo de maneira distorcida, como se refletisse nossa própria face desconhecida. A sombra serve para equilibrar a psique, mas se for negligenciada, nos tornamos dependentes das opiniões dos outros e nos transformamos em uma persona ambulante, ajustando-nos constantemente às expectativas externas. Aqueles que se recusam a enfrentar a sua sombra projetam-na continuamente sobre aqueles que os rodeiam. Muitas vezes, o que mais nos irrita nos outros é o que está dentro de nós, mas que nos recusamos a reconhecer. Para um verdadeiro crescimento pessoal, é preciso olhar e aceitar a própria sombra, equilibrando-a com a persona. Embora muitas pessoas possam aceitar que podem ser capazes de coisas mais, muito poucas se atrevem a enfrentar o mal absoluto dentro de si. Os sonhos às vezes sugerem um encontro com a sombra, normalmente como uma figura do mesmo sexo que o sonhador. Se a sombra está mais enraizada no inconsciente coletivo ou no inconsciente pessoal depende da experiência do indivíduo. A dissolução da persona e o reconhecimento da própria sombra constituem o passo central da individuação. Em analogias como a história do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, é o Dr. Jekyll, a personalidade consciente, que deve integrar a sombra, em vez de ser absorvida por ela. Se a sombra se torna autônoma, o indivíduo se torna seu servo impotente. A integração da sombra é considerada a primeira fase do processo analítico, sem ela, não se pode perceber plenamente a anima ou o animus. No entanto, mesmo depois disso, a sombra continua a ser um factor com o qual se deve continuar a trabalhar ao longo da vida. Dentro da sombra, encontramos também duas figuras especiais anima e animus, as chamadas imagens contrassexuais. Todo homem possui um aspecto feminino inconsciente, a anima, que incorpora tendências psicológicas femininas, toda mulher possui um aspecto masculino inconsciente, o animus. Ao contrário da sombra, que está mais próxima do inconsciente pessoal e, portanto, mais facilmente acessível à consciência, a anima e o animus são muito mais profundos e raramente atingem a consciência diretamente. A anima masculina distingue-se pelo princípio feminino de Eros, é mais passiva, como uma criança que procura proteção e nutrição da mãe. O animus feminino incorpora logos, racionalidade e lógica. Quando um homem começa a integrar a sua anima, torna-se uma fonte de sensibilidade e compaixão. Quando uma mulher integra o seu ânimo, promove uma abordagem mais decisiva e analítica, garantindo clareza de pensamento. A anima frequentemente surge em sonhos, visões e fantasias como uma figura feminina, é um produto espontâneo do inconsciente e não um substituto para a mãe. Cada homem carrega consigo sentimentos e experiências que nunca suspeitou até os encontrar de frente. As pessoas comuns tendem a acreditar que conhecem plenamente seus próprios pensamentos e emoções, mas a consciência da anima destrói estas ilusões. Surge uma tríade: sujeito masculino, sujeito feminino e anima transcendente. No caso de uma mulher, o animus transcendente assume um papel paralelo. A integração gradual dos conteúdos do inconsciente coletivo, sobretudo da sombra, da anima e do animus, na própria personalidade, através da psicoterapia, da introspecção e da disponibilidade moral para rever as próprias crenças, pode ter um impacto profundo sobre a pessoa.
Reforça as nossas bases internas, ajuda-nos a superar as dificuldades cotidianas e proporciona uma compreensão mais clara de quem somos e de como operam dentro de nós as forças psíquicas que estão além do nosso controle consciente. Em conclusão, do ponto de vista de Jung, todos esses elementos, persona, sombra, anima e animus, e o self, residem dentro da psique de cada indivíduo e formam toda a sua estrutura. Seguindo o caminho da individuação, aprendemos a aceitar e reconhecer os nossos aspectos inconscientes, atingindo uma autoconsciência mais profunda e ganhando a possibilidade de viver em maior harmonia consigo mesmo e com o mundo que nos rodeia.